tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de maio de 2012, sábado. O verbete é de número 2286, tem 7 páginas, 50 logias e 14 máximos. O tema é princípio da restauração evolutiva. A especialidade é a evoluciologia. Quem redigiu o verbete com muito critério, por incrível que pareça, foi o professor Laênio Loche. Está muito bem feito o verbete, vocês vão olhar, pode fazer o que quiser. E outra coisa, ele está muito bem assessorado ali, cuidado com ele. Agora, a definição. O princípio da restauração evolutiva é a proposição fundamental de anulação dos erros anticosmoéticos através da correção ou compensação dos danos causados, da resolução dos conflitos e das reconciliações grupo-kármicas com base no paradireito, na evoluciologia e na interassistenciologia, norteadora de parte de conteúdo da PROEX. As oportunidades evolutivas, as companhias evolutivas, as reaproximações conscienciais, a reparação histórica, as ações afirmativas, a justiça restaurativa, a cobrança extemporânea, a alternância patológica multiexistencial algoz-vítima, as decisões evolutivas, a assistência de destino, o distribuidor de aportes, o vínculo consciencial, a reconstituição dos vínculos, a noção de justiça, os sentimentos morais, e por aí vai. Eu li apenas algumas poucas linhas, tem mais de 20 linhas, a fatologia. A intervenção mudancista, a mudança de procedência, a intervenção prolongada, a guinada evolutiva, a conta corrente kármica, as pendências kármicas, o plano de quitação grupo kármica, as quitações grupo kármicas, o saldo holocármico, a ficha evolutiva pessoal. Na argumentologia, nós temos o tópico da restituição, com 11 situações ilustrativas da restituição direta, dispostas em ordem alfabética. Depois nós temos a casuística, no caso 1. Depois tem o grau tópico, onde fala o grau de oposição, que irá variar devido a 2 motivos lógicos: as diferenças contextuais e a insuficiência. Depois tem o tópico do contrabalanço, na qual a assistência restauradora baseia-se na compensação, anulação ou remissão dos efeitos nocivos oriundos das retrocondutas anticosmoéticas. Ele dá 8 exemplos. Depois tem a casuística número 2, que também expõe o processo. Agora, na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos acerto grupo kármico, autorrestauração imediata, desamarração, oportunidade de ajudar e retificação. Agora, na frase enfática, conforme a holomaturologia, a extrapolação do princípio da restauração evolutiva ocorre para a vítima evolutivamente lúcida por intermédio da assistência ao algoz acima do perdão. Você já fez o inventário das dívidas grupo-kármicas pessoais? Já elaborou o respectivo plano de quitação e começou a executá-lo? Agora, a filmografia tem uma fonte filmográfica e na bibliografia tem 8 fontes bibliográficas. Ó, esse aqui é o dele aí para você. Agora, na questão da mega-análise aqui do João Paulo, nós temos 20 itens: renovação, reparação, retificação, retratação, reconciliação, remissão, reconstrução, correção, compensação,
libertação, superação, acerto, alinhamento, ressarcimento, paradireitologia, evoluciologia, proexologia, cosmoeticologia, interassistenciologia e reeducaciologia. Agora, nós temos aí no dicionário a taliologia com argumento é homine ressexológico. Vale a pena ver aí a conclusão e a complementação que tem umas enumerações sobre o assunto. Agora, questionamento. Para o verbetógrafo aqui. Na Fatologia, página 39, oitava linha. Poderia detalhar a escala do perdão EFI? A escala do perdão é um instrumento que é utilizado dentro da psicologia. Hoje tem pesquisadores na área da psicologia moral e que estudam o tema do perdão para justamente fazer uma avaliação do nível de perdão que uma determinada pessoa, um determinado grupo tem. Hoje, inclusive, tem um modelo que nós citamos aqui na própria teorologia, que são os 6 estágios do pensamento do perdão. Então, essa é uma das teorias de ponta na área da psicologia moral, onde vai se passando em grau progressivo de um estágio para outro, do nível de perdoamento que a pessoa é capaz de fazer ou do raciocínio referente ao perdão. Então, essa escala, se eu não me engano, são em torno de 60 itens, onde vai se avaliando uma série de aspectos do grau de perdão que as pessoas são capazes de fazer, ou que critérios que elas utilizam para perdoar. Sou estudante de Conscienciologia e há 2 anos o meu principal obstáculo é o preconceito. Os companheiros espíritas não aceitam minha saída e criticam. Minha esposa, que é católica, não aceita. Outros amigos não aceitam o universalismo. Minha solução diante das críticas é ficar sempre em silêncio. Estou agindo certo? Se não, de que modo devo colocar limite nos assédios sem magoar ninguém? A questão toda, a gente vê a questão do exemplo. A pessoa ela não precisa forçar a barra com nada, né? Querer forçar para os outros. Ela pode começar a fazer as coisas dela sem também esconder nada e deixar que as circunstâncias vão trazer as oportunidades melhor para que ela possa fazer assistência. Mas essa questão do preconceito, se ela ficar com a necessidade de aceitação social, principalmente para fazer as suas mudanças, vai ficar difícil. Então, intimamente, é que ela não pode ter esse nível de conflito. Tenho 40 anos de idade. Interesso-me em começar a disseminar Conscienciologia em minha região, principalmente direcionada para as pessoas do meio acadêmico e científico. Entretanto, sem a autocomprovação do parapsiquismo, que não ocorre a despeito dos meus esforços, não vejo como dar início a esse trabalho. Comecei a TENEPS há 2 meses. Estou esperançoso que possa ter a autoconfiança parapsíquica para começar a executar minha PROEX dentro de poucos anos. Teria mais orientação a esse respeito? De que maneira posso melhorar essa ideia? Quem está falando aí é o Ivan Lima, lá o nosso cientista. Ah, é? Sabe quem? Sim, Ivan. É ele que está falando. Ele que está colocando? Pode responder, você é o especialista hoje aí. Ô, Ivan, a gente não precisa ter todas as experiências para começar a trazer o corpo teórico da Conscienciologia e também vivencial. O mais importante é o comprometimento íntimo de você estar buscando vivenciar esses fenômenos. Existem muitas experiências ou teorias ou determinados conceitos dentro da própria ciência convencional que você atua e domina mais, que não necessariamente o pesquisador da área ou docente daquela área ele vivenciou. Por exemplo, um professor de ciências ele vai falar da ida ao homem à Lua, mas ele não foi até a Lua. Ele vai falar de uma série de conhecimentos que ele obtém através do livro, mas não necessariamente ele fez a experiência. Por exemplo, na área de química, temos uma série de experiências que nós não passamos. Não é por isso que a gente vai deixar de falar. Agora,
tem que haver, por uma questão de coerência, o compromisso de estar buscando passar, sim, por essas experiências. Então, é sempre tratar isso como uma hipótese factível, possível, e tentar buscar a comprovação dessas hipóteses. Então, não precisa esperar ter isso como critério para você já começar a fazer. E outra coisa, alguma coisa você já percebe. Pelo que a gente viu do contato com você, até você já conhece. Então, isso não se justifica mais. Agora, gente, eu estou aqui com o jornal da Apex, que acabou de sair. Logo de início tem aqui uma entrevista e uma reportagem sobre personalidade consecutiva com o professor Lísia Siqueira Pires. Depois tem escrever verbete é deixar o seu legado. Por incrível que pareça, foi eu que falei isso. Agora, depois tem uma coisa muito séria aqui. Neoverbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia. Tem a relação de 140. Tem 2 aqui que já fizeram 23 verbetes. Entende? Na listagem. São 140 coautores da enciclopédia até agora. Parece que tem uns 142, tem mais 2 depois dessa listagem. Agora tem aqui, Proex em Foco, o Viktor Frankl. Depois tem Pesquisas Proexológicas, Manual de Prioridades Pessoais, é o MPP. Depois tem a retrospectiva, prospectiva, Apex nas unidades, projeto de vida, pontuações da Apex. Está muito interessante, é bom vocês verem. Só dar um destaque nas unidades aí, você viu aí no final, a bandeira da Argentina, nós agora já iniciamos as nossas atividades na Argentina. Então a Apex já está com palestras, cursos, foi agora no mês de abril. Então estamos iniciando, já temos voluntário também lá. Muito bom. Não sei se o Oswaldo está aí, o Oswaldo acho que não está aí, mas só para ele saber que então, está lá em Buenos Aires ele, então. Agora, ó, nós temos também, acabou de sair, o Jornal da Cognops. Agora, aqui ó, tem uma coisa muito interessante. Espécie de borboleta raríssima é fotografada no CAEC. Isso não é para qualquer um. É a Joiceia pleclarus talmo. Ela é raríssima, realmente, a borboleta, e foi encontrada aqui dentro. Então, eles vão anotar tudo. A pesquisa está muito boa. Foi o Greve que fez isso aí, o Roberto Greve. Ele não está aí agora. Agora, ó, aqui dentro tem Hércules Galó, a trajetória empreendedora de Hércules Galó. É o homem lá da comunidade Galópolis. Agora, aqui tem uma entrevista também com um cara aí, um barbudo, sabe? 80 anos, do barbudo. Depois tem 30 anos de voluntariado, é outro de barba, mas é o Moacir, ele não está aí agora. Vale a pena ver também esse aqui, e principalmente vocês verem o processo da natureza com essa borboleta. É a raríssima. Vale a pena ver. Muito interessante aqui, os dados. Agora, gente, você, com toda a sua máfia, você pode acessar as baterias em cima do professor Loche. Loche, na Fatologia, página 39, terceira e quarta linha. Qual linha, desculpe? Terceira e quarta, assistência de destino. Você quer saber mais sobre isso? Assistência de destino? Eu não sei o que é assistência de destino, eu não sei mesmo. Quem usa esse termo é até o próprio professor Valdo. E é muito relativo ao trabalho que a gente realiza dentro da proexologia, dentro da Apex. Assistência de destino é aquele tipo de assistência que vai repercutir na vida da pessoa dali para diante. Então, vai influir no destino da pessoa. Muitas vezes é uma escolha muito séria que a pessoa tem que tomar. Muitas vezes é um momento crítico de um posicionamento que a pessoa tenha que fazer perante a família e que aquilo vai ter repercussão não só na vida dela dali para frente, mas de outros familiares. Às vezes é um problema até de omissão superavitária, uma situação que ela evitou. Então, momentos, pensem, fazendo uma analogia, né? Uma situação de bifurcação, onde tem uma escolha, tem 2 alternativas, 2 caminhos, e a pessoa precisa ali tomar um posicionamento. E isso vai repercutir dali para frente. Uma escolha profissional é isso. O professor Valdo, quando teve o coma, e os amparadores perguntaram, você fica ou você vai? Não é? E ele optou
por voltar. Aquilo ali é um momento de destino, é muito sério. Às vezes, a assistência de destino se faz pelos encontros de destino, quando os amparadores fazem com que você encontre com alguém que vai dar um outro rumo para a sua vida. Isso é assistência de destino. Esse encontro de destino que tem depois está ligado, né, que você falou aí. Está ligado, justamente, por isso que vem aqui na sequência. Agora, então tem uma relação. Na página 40, fatologia, a 7ª linha de baixo para cima, a PROEX de alto risco. Na fatologia? Fatologia, a 7ª linha de baixo para cima. PROEX de alto risco, você pode... um exemplo assim que eu vejo, que eu atribuo, não sei se ele está aí agora, o Marcelo da Luz. Tá? Estudo hipóteses. O Marcelo, até que ponto o Marcelo tinha que entrar realmente na condição lá da igreja? E eu lembro na época que o Marcelo chegou aqui, ele chegou com 34 anos. E eu lembro que o professor Valdo comentou o seguinte: se ele levasse um pouquinho mais de tempo, ele não chegaria aqui. Se passasse da idade dele, 35, 36, possivelmente ele não chegaria aí. Então ele chegou no momento último, né? A última chamada do voo, ele conseguiu chegar. Então, PROEX de alto risco é aquela que a pessoa vai ter que entrar num determinado meio, aí às vezes tem a questão até do infiltrado, né, que a gente discutiu essa semana também, e que a probabilidade de algo dar errado é muito grande. Por isso que a gente considera esse tipo de classificação de PROEX. Normalmente a pessoa vai ter que entrar num determinado grupo ainda, num determinado meio, que ela vai ter muito trabalho e, se ela não se cuidar, ela pode ficar enrolada naquilo. Acho que um exemplo que a gente poderia ver é o do Michael, que o professor Valdo também tem falado, questão lá condição de rabino, né? Ele dentro do meio judaico, ali é muito difícil, tanto é que ele por hora não conseguiu Agora, sair ainda tem dali. uma outra coisa séria que aconteceu comigo. É você receber um convite para ser infiltrado para 6 anos. Perfeito. Uma coisa que você era totalmente contra e você teve que ponderou, ouviu os amparadores e falou assim: não, você deve entrar. E outra coisa, eu não demorei 6 anos, demorei 12 anos trabalhando lá. Agora, era um negócio que eu era totalmente contrário e não podia mostrar hora nenhuma. Esse aqui é o pior que tem. Agora, isso é difícil, então, é infiltração contra o seu temperamento. E a anticonflitividade que você tem que ter para isso, porque aquilo eu é contra... acho que ali é que eu tive o teste da anticonflitividade. Você pensa bem, a hora que eu deixei tudo, quando eu encontrei com os camaradas, todo mundo veio chorar as mágoas comigo, conversar comigo, me agradecer e tal. Você saiu bem com todo mundo. Anos depois. Isso é impressionante. Perfeito. Então, isso, eu até falei do infiltrado, porque é a condição de alto risco. Porque mas agora, você cometer algo para fazer a interprisão... O feito é de 6 anos, eu demorei 12. 12. E isso entrou também na Extra PROEX para você, né? Foi para preencher o tempo lá de latência. O que é duro é a gente fazer aquilo que você não gosta, que está no holopensene totalmente contra o seu temperamento. E você se adaptar e sair bem, abençoando todo mundo, ajudando tudo que você pode. Valdo. Vejo que o infiltrado ilustra bem essa condição. Que tem. Você ficou lá 12 anos. Por que você tinha falado de 6 aí que eu não entendi? Eles é porque calcularam. Você não vai trabalhar tanto, são 6 anos. Que nada. A exigência do trabalho com a coisa toda, para ajudar todo mundo, para não prejudicar ninguém, demorou 12 anos. Agora, nós fechamos uma fábrica, que era isso que eu entrei lá para ajudar a fazer isso. Um tipo de produto, né? Que era... Valdo. E, Valdo, o risco para uma interprisão é o tempo todo ali, né? É bem forte, né? Para você... Agora, tinha gente que às vezes desconfiava. Teve um cara que uma vez chegou lá e falou para mim assim: eu não sei o que você está fazendo aqui. Estranho no ninho. Mas aí eu perguntei para ele: mas eu sou estranho, contra ou a favor? Ele falou assim: não, contra você e a favor de você. O ambiente é contra você, você não é a sua cara. Mas é a favor de você que você não está aqui. E eu, caladinho, nunca falei nada.
Então, aí essa condição da PROEX de alto risco é interessante como estudo de caso para isso. Quer dizer, tem isso do infiltrado do professor Valdo, tem outros casos. Tem a condição do Marcelo da Luz, que é muito difícil ele sair da condição da igreja. Eu considero dele, se ele teria que passar realmente nessa vida, foi muito difícil. Quer dizer, É muita personalidade. o risco é muito forte. Esse senhor mandou Maico, falar. eu queria que você explicasse, porque ele ficou no judaísmo. Né? O Michael é outro exemplo, né, Valdo? Que é difícil, né? É difícil. Ele acabou fracassando. Pode ser que ainda seja um retomador oportunamente, né? Vamos ver. A esperança Mas é a última outro que exemplo desce. de PROEX de Mas alto de risco. qualquer maneira, ele vai perder muito com isso. Mas é outro exemplo de PROEX de alto risco. Uma vez o senhor falou que uma pessoa envolvida num homicídio fica presa aquilo durante 700 anos. E a pessoa que comete assim durante um reinado, o por problema exemplo... todo aí no caso é o processo de assistência. Eu entrei porque eu devia gratidão ao povo que me assistiu a fazer assistência. E eles, na hora que eles precisaram, eles recorreram a mim. Eu não podia negar. A situação era precária, não dava. Retribuição. Agora, outra coisa. Lá dentro, eu já era do top, com personalidade, no meio dos outros, dentro de um conselho que era superior a todos os outros. E eu era o mais novo lá dentro. Quer dizer, como é que eu ia recusar uma coisa dessa? Não tinha jeito. Aí os amparadores falaram assim, não, aceita, vai em frente. Nós vamos ajudar no que for possível. E valeu. Eu não me arrependo de nada, eu faria tudo de novo. Só que se fosse agora, eu soubesse, eu vou demorar 12 anos. Um monarca que, na sua gestão, Como é que é? Um monarca que durante a sua gestão, no passado, tenha cometido muitos homicídios, Não, eu não acho que seja nada disso, porque eu entrei lá sem nenhuma ingerência do negócio em cima de mim. Eu nunca fui de beber. Eu nunca tive dipsomania. Meu pai era dipsomaníaco. Eu nunca fui. E o negócio lá era esse. Eu queria era combater aquilo. Entendeu? Agora, você tem que entrar e assim, você tem que participar, porque senão não dá. As infiltrações, você tem que estar lá dentro. Agora, com isso, a gente ajudou milhares de pessoas em 12 anos. Foram milhares. Eu acho que é milhões, Valdo, se for levar... Porque só a companhia mexia, que era uma das maiores do Brasil. Com certeza é milhões. E outra coisa, a fundação que estava lá, tinha 92% das ações, era tudo da fundação. Valdo, se você... A gente decidia sobre aquilo. Agora, eu entrei e nós fizemos, para sustentar o negócio, 3 companhias, 3 empresas, simultaneamente. Agora, eu tive muita gente que me ajudou, né? Inclusive o meu sócio. Meu sócio era mais velho que eu, mais de 20 anos. Entende? E ele, quando morreu, reuniu a turma da família e me pediu para cuidar do filho e da viúva que ia ficar. Antes dele morrer, porque ele estava condenado, por causa do coração. Os irmãos dele todos morriam. Então ele foi lá, viu com a Díbia, o povo todo lá no Incor, e eles falaram, não, você não tem saída. Aí ele me chamou em casa e falou assim, eu entrego minha mulher e meu filho para você. Toma conta. Quando ele morreu, eu coloquei o filho dele no lugar dele. Entendeu? Até aquilo assentar tudo. A hora que assentou, eu caí fora. E como que a pessoa sabe que é hora de ela agir, deixar de ser um infiltrado? Não, lá no caso é porque eles estavam dando para ele, isso vai durar tantos meses. Por causa do coração, as coisas dele que ele tinha. O coração já estava grande demais. É uma cardiopatia congestiva, progressiva, braba, séria. Os irmãos dele todos morreram naquela idade. Era um processo genético. Ele é uma pessoa boníssima, super honesto, íntegro, prático, objetivo. E foi muito bom. Eu trabalhei com ele 12 anos. Fora de série. Agora, eu já entrei com um processo tal de infiltração e não ligando para nada, mas procurando ajudar tudo, que quando foi para organizar as firmas, eu viro para ele e falei assim, não, você vai ficar com 55% e eu fico com 45%. Eu dei 10% a mais para ele se sentir melhor, porque ele era mais velho. Agora, eu tinha sido no Conselho Superior como um nível de gerência. E ele era também gerência daquilo que eu trabalhava. Então, nós entramos já no top.
tudo sabendo o que era. O senhor acha que era algum resgate do passado, essa participação lá? Como é que é? O senhor acha que era algum resgate do passado, está ajudando ele lá? Não estou ouvindo nada. Se era algum resgate do passado, com certeza. Né? Não, o resgate do passado aí é mais do processo que envolve toda a família, dessa vida, de vidas anteriores, o problema todo. Agora é assistência. Meu problema é assistência, tudo aí era assistência. Eu não tinha nada a ver com aquilo. Mas aí é que é o X. A hora que você não tem nada a ver com isso, e você entra lá para ajudar, sua força é uma loucura. Você há de ver, tudo que eu mexia dava certo. Eles falavam que eu tinha o toque de Midas. Tinha aquele problema, dava um problema lá com o pessoal, milhões de coisas, sabe? Aí vinha milhões de advogados, o diabo todo. Aí eles me chamavam para ver. Eu chegava lá, dava um toque no negócio, tudo começava a melhorar, as coisas, tudo, eu já sabia. Não, qualquer coisa chama a Neuza. Sabe o que é a Neuza lá? Neuza Aldina. Qualquer coisa chama o Walter. Entendeu? Então, eu era mais da diplomacia de certas coisas, eu entrava por cima. Quando tem uma ligação muito forte com a situação, o risco de falhar, de não dar certo, também é maior, né? É. Agora, ó, o processo da assistência é tão grande que houve um caso muito interessante. Eu nunca fui assaltado diretamente, a não ser o menino que chegou, que eu estava com a boina, ele chegou, bateu na minha boina e julgou, e pegou a boina e foi embora, um garoto, isso na praia de Ipanema. Alguns minutos depois, eu estava com a minha mulher, alguns minutos depois, chega um rapaz com ele e fala assim, entrega para o tio. Aí o menino, era irmão dele, que tinha roubado a boina na minha cabeça, me entregou a boina. Isso é o único que teve contato de assalto ou roubo comigo. Mas, numa das minhas empresas, eu estava no 3º andar, lá, um negócio grande. Quando eu senti uma coisa dentro de mim, lá na minha parte lá da gerência, porque tinha do meu sócio e tinha a minha, nós é que dirigir aquilo tudo. Então, eu estava sozinho, quando me deu aquela coisa, não, olha no basculante, lá não tinha janela, tudo fechado, com um basculante enorme. Eu abri o basculante e olhei. A minha cara que apareceu, um cara no pátio falou assim, entrou areia, vamos embora. E o revólver dele, um 38, fez assim no ar, ó. E eles foram embora. Agora veja, não assaltaram nada. E ali ia ter dinheiro pela situação, que estava embaixo, ali ia pegar uma porção de coisa de caminhões, uma porção de coisa lá. E eram vários os caras. Mas a hora que ele me viu, a minha cara, que às vezes me conheciam, o cara falou, entrou areia, vamos embora. E colocou o revólver no ar assim, ó, e eles foram embora, não assaltaram. Quer dizer, isso é assistência. Aí os caras falaram assim, não, o doutor Valdo deu um jeito. Era isso que eles falavam. Falaram, não, chama o Valdo que dá um jeito. Entendeu? Aí, no caso, aí, o meu funcionário falou, não, ele deu um jeito. Que a turma já tinha visto lá, os caras tudo entraram, negócio sério. E outra coisa, ali do jeito que estava, não tinha saída. Eles iam roubar tudo. Agora, eu acho que a hora que ele viu que eu estava lá em cima, eu acho que, sei lá o que, minha cara, aquele negócio, me conheciam. Me vendo basculando do 3º andar, não era o 2º, o 3º, e ele no pátio, o rapaz. Agora, tudo indica que esse rapaz era o chefe da gangue. Depois eles até me falaram lá que parece que a polícia tinha pego esses caras que já tinham assaltado uma série de empresas, vários deles, várias empresas, no Rio. Agora, o nosso caso lá era tudo fechado, tinha um pátio e tinha até 3 andares, você está entendendo como é que é a situação, com uma porção de coisa lá dentro. Mas lá embaixo tinha dinheiro, por causa do processo de caixa. Você quer mais assistência do que essa? Entendeu? Eu tive várias assim, se a gente for contar, é impressionante a assistência que a gente teve. Agora, tem disso, né? Você sabe que um dia desse, os caras, eu e o Pedro viemos para cá. Aí na estrada, um carro parou, mas o Pedro funcionou com o negócio, puxou o carro, passou por cima deles, e o cara apareceu com o carro assim, ó, com o revolvão na mão, fora do carro, para ver se parava o carro. O Pedro falou assim, mete os peitos, ele foi em frente.
Aí depois pegaram, parece os caras logo mais tarde, no outro dia, ou algumas horas depois, não sei como, parece pegar. Eles estavam assaltando várias pessoas aí. Nós íamos mais ou menos de noite, eram as 9 horas. Aqui, tinha um lugar aqui que assaltava muito há 10 anos por aí. Há uma década aí para trás. Hoje já não tem mais assalto do jeito que era, não. Aí tinha muito assalto, gente de toques, uma opção de coisas, eles acabaram com isso tudo. Quando começou a iluminação aí dessa estrada, a coisa melhorou. Isso aqui era zona rural, quando a gente veio para cá. Entende? Tudo também melhorou. Loche. Alô? Loche. Aqui na Oi. efeitologia, o penúltimo, os efeitos dos saques culturais. Fala um pouquinho mais. Tem muito processo em guerra, ou invasão, como a gente viu aí a condição dos Estados Unidos no Iraque, onde muito dos patrimônios, ou do patrimônio cultural daquele país ou daquela região, o invasor ou dominador, ele acaba roubando aquele patrimônio cultural, ou destruindo esse patrimônio. Bom, a gente vai ver que grandes obras, né, vamos pegar na área da arte, por exemplo, que estão no Louvre, no Museu do Louvre, não são da França. E como é que foram parar lá, né? Não são da França. E muitas vezes decorrência de guerras, né, de invasões, e se faz esses saques culturais. Os nazistas, na época da Segunda Guerra, também fizeram a mesma coisa. O Hitler, ele tinha, inclusive até recomendo um filme que a Mércia me passou, que é Arquitetura, acho que é Arquitetura do Terror, se eu não me engano. Lá mostra, inclusive, um dos projetos do Hitler, que era um grande centro, um grande edifício que iria conter todo o aspecto da cultura, né, para ser a referência da cultura, um grande centro cultural do mundo, e que eles aproveitavam nos países que eles iam invadindo de roubar as obras de arte, tinha a recomendação do Hitler, para não serem destruídas, porque eles levariam todos para esse grande centro cultural lá na Alemanha, que estavam construindo. Então, isso é um exemplo de saque cultural. O Fernando Baes, aquele que escreveu sobre a história universal da queima de livros, né, da destruição de livros, ele deu uma palestra aqui no Discernimento, mostrando a questão quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, né, então, acho que todo mundo acompanhou aí, né, dentro dessa última década, e eles, além de destruir alguns patrimônios, algumas peças que eram milenares, muitas peças sumiram, simplesmente sumiram. Pergaminhos, com toda a cultura que tinha, né, histórica dentro lá do processo do Iraque. Aí, toda a parte da civilização. Claro. Então, isso sumiu, simplesmente sumiu. E aí a gente sabe que muito disso vai para o mercado negro. Então, tem esses saques culturais e o prejuízo do ponto de vista histórico, do ponto de vista propriamente dito cultural, isso é muito grande. Então, isso vai acabar tendo que ter algum tipo depois de compensação, de correção desse problema. Então, aí que a gente quer dizer da questão dos saques culturais, que vão fazer com que os envolvidos, no futuro, tenham que ter algum tipo de atuação. Aí a gente vai ver, por exemplo, até que ponto a Laura, quando ela estava pesquisando mais aí o Lascanossa, ela esteve lá na Espanha, né, retornando à Espanha, e no Centro Cultural do Lascanossa, né, tem pesquisadores lá, então ela teve em contato com esse povo. Até que ponto alguns daqueles que estavam envolvidos lá com o processo do Lascanossa não contribuíram para desfazer um material dele, e agora tinham que estar ali trabalhando para reconstituir o nome dele e tudo. Muitas vezes pode ter relação com isso. Então, o saque cultural, ele pode indicar a restauração evolutiva que a pessoa tenha que fazer. Lógico. Em parafatologia, pode perguntar? Em parafatologia, na 6ª linha, você fala da ressaca moral intermissiva. Você pode aprofundar um pouco nisso, por favor? A ressaca moral intermissiva é quando a consciência ela ficou lúcida durante a intermissão e ela está agora na pré-condição para entrar no curso intermissivo. E ela então começa a rever todo o seu processo de erros do passado.
E aquilo ali causa um mal-estar. Aquilo ali, aí vem a condição até da Melex também, porque ela tem uma ressaca moral, ela começa a se arrepender, devido à lucidez que ela tem naquele momento, das suas vidas, ou da última vida, ou do conjunto de algumas vidas, dos erros que ela cometeu no passado. Então, dentro desse contexto aqui, a ressaca moral, muitas vezes, ela é a antessala para a pessoa começar a pensar na restauração evolutiva. Porque até então ela vinha cometendo os erros e ela não se arrependia desses erros. E aí é quando bate essa condição da ressaca, é que ela agora vai resolver justamente corrigir esses erros. Tá? Então pode acometer a consciência. Loche, só uma contribuição, o nome do filme que tu citou é Arquitetura da Destruição. Arquitetura da Destruição, obrigado. Loche. Peter Cohen é o cineasta. Se eu não me engano, ele é de base judaica. Peter Cohen. Arquitetura da Destruição, isso mesmo. Obrigado, Waltz. Oi. Loche, a Sônia aqui em cima. Oi. No B. Poderia, por Okay. favor, ampliar na página 44, hibridismo e gradação? Na página 44, aonde? Um pouco... sim. Da metade para baixo, hibridismo e gradação. Tá. Esses dois tópicos aqui, na verdade, fazem referência aos dois tipos de estratégias da restauração evolutiva, tá? Que estão na página 43, que aí uma delas é a estratégia da ação reversa, e na página 44 também dá continuidade, que envolve a compensação de danos evolutivos. Para poder responder isso para você, só rapidamente, só a gente fazer uma síntese. O princípio da restauração evolutiva, como está aí na definição, a gente pode explicá-lo fazendo a seguinte analogia. Existe hoje uma área do direito, uma área que está se destacando, né, está na ponta aí da área do direito, que é a chamada justiça restaurativa. Daí é que a gente deu o nome para esse princípio da restauração evolutiva, como analogia. O que defende a justiça restaurativa? Uma pessoa cometeu um crime, por exemplo, ela pichou os muros da cidade. Em vez dela ir para a cadeia, como é o direito convencional, né, então ela vai pagar por esse crime indo para a cadeia, então ficando reclusa, a pena dele, entre aspas, vai ser pintar agora os muros da cidade. Então, uma pessoa pichou os muros, ela agora vai pintar os muros, ela vai restaurar isso. Ela desmatou, então agora ela vai fazer reflorestamento. Então, a justiça restaurativa, ela vai justamente para corrigir aquilo que a pessoa fez de errado. E o conceito de restauração, ele se dá porque ela restaura o vínculo entre a vítima e o algoz. Porque no direito convencional, a vítima ela não tem mais contato com o algoz não se dá conta dos malefícios que causou a vítima, e aquilo não faz sentido. Tanto é que a gente sabe da ineficiência hoje do sistema presidiário, de presídios, né, desse sistema jurídico, de uma forma geral, envolvendo a criminologia e a penologia, de que acaba reforçando ainda mais aquele comportamento criminoso, quer dizer, acaba não resolvendo, não modificando o comportamento dos criminosos em função de ficar preso, por exemplo. Então, a justiça restaurativa ela tem esse caráter educativo, de colocar em contato a vítima e o algoz, e o algoz tentar compensar ou corrigir o erro que ele causou. Bom, dentro disso, pensando do ponto de vista da evolução, duas estratégias são possíveis. Então, o que vocês estão vendo aí na página 43, a ação reversa é quando a pessoa, então, ela começa a fazer a ação totalmente contrária àquela ação anticosmoética que ela fez, aquela ilicitude. Então, como eu falei, desmatou, agora vai fazer reflorestamento. Mas nem sempre isso é possível. Por quê? Às vezes o momento é outro, as condições são outras. Então, tem a segunda estratégia, que é a estratégia da compensação dos danos evolutivos. Exemplo, uma pessoa que foi envolvida com a escravidão, era um senhor de escravos, e agora ela está aqui nessa vida. Ela não tem escravo agora para ela libertar, pelo menos na grande escala, né? A gente sabe que tem um ou outro pontual aí em algumas partes do mundo, mas ela não tem isso. Então, ela vai atuar
para aquelas suas ex-vítimas, compensando os danos da escravidão. A gente sabe que hoje tem muita gente na condição de miséria. Aqui, até falando no verbete, muito das favelas, vamos pegar no Rio de Janeiro, antigamente chamados cortiços, surgiram a partir da libertação dos escravos, porque eles simplesmente foram libertados sem dar nenhuma condição para que eles pudessem agora ter um mínimo de qualidade de vida e andar pelas próprias pernas. Foram simplesmente largados. A mesma coisa aconteceu com um grande número das favelas de Foz. Também. Quando acabou Itaipu, isso, esse é um exemplo. Não encaminharam o povo. Não encaminharam. Então, veja, o que agora Itaipu tem que fazer? Porque aí ela tem que fazer a restauração disso. Sim. No caso de Itaipu, entraria essa segunda estratégia, que é da compensação de danos, que aí é a desfavelização. E eles estão começando a mexer com isso. É isso. Isso Processo até a gente, da água, tudo isso. o processo institucional, né? A restauração evolutiva enquanto instituição. E aí a gente depois pode fazer associação com as ICs também. Mas, para responder então você, Sônia, esses dois tópicos, hibridismo e gradação, mostrando que na prática, muitas vezes, você vai estar atuando com essas duas estratégias, a da ação reversa e a da compensação de danos. Nem sempre elas estão totalmente separadas, tem um misto aí, por isso a ideia de hibridismo e gradação. Está mais claro isso? Sim. Agora, entre as duas, qual que você acha que seria de maior importância? Você falou que poderia estar atuando conjuntamente ou não, né? Qual que teria, assim, um significado maior? A hipótese está até aqui na gradação, porque isso aí não é simplesmente uma escolha, são as circunstâncias que vão determinar qual é a melhor estratégia. Tá? Você não pode chegar, não, eu vou fazer dessa forma ou de outra. Você tem que avaliar as circunstâncias. Mas a minha hipótese é que quando você começa já a entrar na compensação, que não depende só de você, você já está indo numa escala maior. Por exemplo, o Valdo, quando falou da condição dele de infiltrado, ele mesmo disse, eu não tenho a ver com o processo da bebida. Vê que ele já está entrando numa esfera maior. Então, ele tinha a ver com aquele grupo, inevitavelmente tinha a ver com o grupo, e dentro da família, um dos estigmas, né, Valdo? E assistência. Era assistência. Então, veja, já entra num processo também de compensação de danos. Já está entrando, inevitavelmente. Mas nem sempre isso quer dizer que está numa condição melhor, nem sempre, porque são as circunstâncias. Como eu falei da escravidão. A pessoa hoje que foi senhor de escravo, ela não vai atuar ali diretamente contra a escravidão. Até pode, em casos particulares, mas ela vai ter que atuar em outros aspectos. Poderia nos explicar de que maneira funciona o parapsicodrama aplicado às reconciliações grupo-kármicas? Olha, o parapsicodrama, ele é interessante, até que a gente colocou aqui, ó, no estrangeirismologia, tem 2 itens aqui que tem relação que o parapsicodrama pode ajudar. O reframe extrafísico das retrocondutas e dos vínculos, a partir do curso intermissivo, e o holy taking, através da assimilação simpática. Holy taking é um conceito hoje que está sendo trabalhado dentro da psicologia, que tem a ver um pouco com empatia, conceito de empatia, mas há controvérsia, uns acham que seria similar, uns acham que um está dentro do outro. Mas, em tese, é o seguinte, o holy take é se colocar, conseguir enxergar na perspectiva do outro. Tá? A pessoa se colocar no lugar do outro, conseguir enxergar com os olhos do outro. Então, isso nos estudos de perdão, por isso que a gente também inseriu aqui, o holy take ele tem uma influência muito grande na capacidade da pessoa perdoar. Porque na hora que ela se coloca, a vítima, se coloca na visão do algoz, ela consegue ter um nível de compreensão maior e isso tende a facilitar a condição do perdão. Então, voltando à sua pergunta, o parapsicodrama, ele ajuda a consciência a se colocar muitas vezes no lugar do outro. Por quê? Porque ela pode ter que fazer os papéis, né, e o psicodrama, falando no intrafísico, ele tem relação, né, da pessoa assumir determinados papéis sociais, e o parapsicodrama seria isso também, pode ajudá-la a se colocar na posição do outro, e aí, inevitavelmente, ela tentar enxergar do ponto de vista do outro. E, com isso, vai facilitar as reconciliações grupocármicas. Em Fatologia, página 40, primeira linha, poderia explicar a desilusão sobre as convicções passadas. E, na 7ª linha, a limpeza na atualidade da sujeira feita na antiguidade.
Bom, vamos lá. A primeira e a sétima linha. Tá. A primeira é a desilusão sobre as convicções passadas. Ah, isso é ótimo, né? A gente erra muitas vezes pelas nossas certezas. A gente está errando. Tem a ver com o que foi a pergunta da Bárbara, né, sobre ressaca moral, não é? É um pouco antes. A pessoa está lá e ela está achando que está furando o céu. E ela está fazendo as coisas e para ela não está errada. Mas chega um momento, então, quando, por uma série de circunstâncias, e começa a ter um revertério também, ela vai se desiludir com as suas convicções. Ela vê que aquilo ali não era o melhor, que ela estava totalmente errada. Então ela vai se desiludir. Quantas pessoas não se desiludiram com a religião, por exemplo? Na hora que ficaram mais lúcidas. E antes elas tinham aquilo como um princípio inquestionável, né? O dogma já é isso. Então, era um valor para ela enorme. Então, isso que é desilusão com as convicções passadas. A Recim e a Ressex têm relação com isso. A reciclagem existencial, não sei se a Marta está aí, tem relação justamente com isso. Você vai reciclando. O seu código, hoje de manhã, o professor Valdo falou do código pessoal de cosmética, ele vai progredindo, né? Isso é uma continuidade. Então, muitas coisas que a pessoa considerava como certo, num determinado momento da vida, ou numa determinada vida, depois de um tempo, aquilo é colocado como algo ultrapassado. E na sétima linha, que é a limpeza. A limpeza na atualidade, da sujeira para o ressarcimento. Não, da sujeira feita na antiguidade. Bom, isso aqui é um pouco metafórico, mas eu acho que a fica turma bem... toda está passando por isso aí. É aquele negócio, você ensinou errado, agora você tem que desensinar. Ajuda a entender, está na enumerologia. Ó. Na enumerologia, vocês vão ver vários exemplos disso. Por exemplo, a transição da condição de assediador para de amparador. A transição de agente patogênico para de agente terapêutico. Quantas pessoas, se vocês lembrarem na família aqui... Aqui é a única exceção, o João Paulo, que não passou por isso. Já foi direto para o terapêutico, né? Mas olha, é só pensar, não tem aquelas pessoas que vocês conhecem, que onde ela vai, ela cria patologia, dificulta, conflito, o ambiente está carregado, ela é fator patogênico. Agora, tem aquela outra pessoa que é o contrário, aonde ela vai, tudo melhora, tudo fica mais harmônico. Então, a gente tem que pensar no nosso caso, a gente já saiu da condição de agente patogênico para agente terapêutico? Nós colocamos lenha na fogueira ou a gente apaga o incêndio? A condição é essa. Agora, em Fatologia, página 40, sétima linha, de baixo para cima. Poderia detalhar os encontros de destino? Tá. Aqui até tá com M aqui, ó, tem que corrigir. O encontro tem que ser N. Só corrigir aqui, peraí. Já foi? Tá. Bom, os encontros de destino, um conceito até que o professor Valdo trouxe já há muitos anos, é quando você, num determinado momento da sua vida, encontra com uma certa personalidade. E esse encontro, ele vai ter um impacto existencial, um impacto evolutivo em grande escala para a sua vida, para o seu destino. Por isso que é chamado encontro de destino. O encontro, ele pode ser efêmero, pontual, ou pode ser um encontro em que a pessoa, a partir dali, vai estar junto com aquela outra. Às vezes pode ser uma condição de dupla evolutiva, às vezes pode ser uma pessoa que deu uma indicação de algo que a outra pessoa tinha que fazer. Então, a gente pode pegar, até o professor Valdo sempre traz alguns casos dele, né? Mas até que ponto aquela mulher, Valdo, lá no subway, né, no metrô de Nova York, que você acha que é ou evolucióloga ou serenona, aquilo é um encontro de destino, inevitavelmente. Quer dizer, às vezes não tem noção do que pode ter modificado. Vamos pegar a gente aqui, ó. Quem encontrou com o professor Valdo? Isso foi um encontro de destino. Não mudou? Mas quem mudou para cá? O bacana é aquele velhinho lá em New York. Da livraria, mesmo. A hora que ele veio, fala assim, deixa ver seu ombro esquerdo. Que a coisa é pior do que isso. A questão da dragona. Né? Então, veja, agora, se a gente for olhar aqui, muita gente tem o processo de encontro do destino. O Zezé Palestina, quando você fala que ele esperou você chegar para ele... chama lá,
Isso parece conto do Charles Dickens, mas é tudo real que aconteceu. E falar uma série de coisas da sua vida e tal. É. Então, assim, muitos aí podem ter encontrado pessoas em momentos críticos da vida, que essas pessoas foram cruciais para um determinado redirecionamento da vida. Por exemplo, a condição de amizade raríssima. Isso também é encontro de destino. Um alerta, uma pessoa que veio e deu um alerta, impediu que você fizesse uma série de coisas, encontro de destino, e por aí vai. Tá? Em Parafatologia, página 40, quinta linha. O que significa taquirritmia da quitação grupo kármica a partir da OFIEX? Bom, taquirritmia é você aumentar o seu ritmo, principalmente o seu ritmo de produtividade. Com a condição da OFIEX, a questão de você quitar as suas dívidas kármicas, ela é super acelerada. Ela já está num outro patamar, você já está entrando no processo do policarmo. Então, logicamente, na hora que você já tem uma condição de oficina extrafísica, o seu ritmo para quitar as dívidas, ele é muito mais rápido. A pessoa já está dentro daquele curso grupocármico no processo da policarmalidade. Então, é nesse sentido. É a velocidade. Você agora já consegue, não só velocidade, mas você consegue entrar em níveis, às vezes, muito mais complexos de pendências kármicas. Poderia comentar na Fatologia, página 40, quinta linha de baixo para cima, a iniciativa restaurativa desencadeada pela vítima? Perfeito. Isso aqui tem a ver com paradoxologia. Se vocês forem na paradoxologia, o último paradoxo, olha, o paradoxo da justiça renunciativa, que nós estamos chamando de justiça renunciativa, no qual o justo é a vítima lúcida evolutivamente não cobrar nada do algoz, e além disso, ele ainda assistir o algoz. Então, imagine que um grupo de pessoas matou você numa vida. Em vez de você cobrar desses seus assassinos, você vai fazer o contrário, você vai assistir os assassinos. Então, é uma lógica totalmente diferente e totalmente inversa da condição da lei de Talião. Engraçado que, pensando sobre isso, eu não consegui achar, não sei se vocês têm aí alguma ideia, de uma palavra que seja o contrário da vingança. No sentido que a pessoa fez algo errado a você, pela vingança você agora vai fazer algo que pagar com a mesma moeda. Ela também tem que sentir aquilo que você sentiu. Mas o que seria você? A pessoa fez algo contra você e você então ajuda a pessoa. Qual que seria a palavra? Eu não sei se existe uma palavra. Não é reparação. Não é perdão. Porque o perdão você não, ok, eu perdoei. Perdoança. Mas então, você já está adjetivando, você tem que criar mas não existe. Então isso já mostra. É a super restauração. Mas isso que está na frase enfática. Ou super reparação. Justamente. Na frase enfática está lá, ó. A extrapolação da restauração evolutiva para a vítima evolutivamente lúcida por intermédio da assistência ao algoz, acima do perdão. Então, repare, na hora que a gente tem que dar esses adjetivos, a gente não tem uma palavra. Agora, isso já reflete que a gente não pensa sobre isso. De modo geral, você não precisa de arranjar essa palavra, nem explicar isso. Vocês já fazem isso comigo. Vocês me aguentam. Não é o contrário, não houve uma inversãozinha. O negócio é muito sério. Eu acho que houve uma inversão. Lógico, é lógico. Eu acho que houve. Não, e vou falar, vou confessar. Isso aqui eu refleti baseado nos seus próprios depoimentos. Você mesmo já comentou que muitos... Quando eu lembro de um congraçamento do Instituto, que nós estávamos lançando a edição Príncipes. Pior não é isso, não. Pior é a hora que você ajuda aquela pessoa que fez mal e ela está pensando que você não sabe nada. Caladinho, né? Isso ainda tem esse outro, isso aí é o super. Sem dúvida. Você entendeu bem? Entendi. A pessoa nem sabe que você está fazendo bem. Ela não sabe que eu sei. Isso é que é a coisa mais séria que tem. Agora, já fizeram vários filmes com esse processo trágico lá dentro. Então, por exemplo, tem um caso, isso tudo aconteceu, é fato, tem um filme sobre isso,
que tinha uma série de mulheres, inclusive da aristocracia, que na Segunda Guerra Mundial, eles pegaram e elas se tornaram prisioneiras. Ficaram entre um país e outro na Europa, aquele negócio todo, e os nazistas segurando, não chegou a mandar para o campo de concentração, mas fizeram o negócio num determinado local. Mas lá estava muito ruim. A principal mulher que estava lá, que era aristocrata, todo mundo era contra ela, porque ela era a mais aristocrata de todo mundo. Agora, ela por fora, sem o resto das outras mulheres saberem, ela falou com os responsáveis e conseguiu convencer os responsáveis para mudá-los para um hotel com melhores recursos, acomodações e tudo mais. E outra coisa, ninguém ficou sabendo que era ela. No fim, a coisa estourou, que eles que estavam combatendo a mulher sem parar, deviam tudo a ela. Ela que tinha ajudado tudo. Então, isso aí é que é o pior da história. Entende? É a super restauração do processo. Isso é tão sério, Walter. Você vive comentando aí a condição da gente não pensar mal do outro, né? E a pessoa, e tem relação aqui no verbete está isso, tem muito aquela noção deturpada de justiça, né? Ela se acha que está com a justiça e que por isso ela pode pensar mal do outro. Essa condição da vítima tomar a iniciativa de assistir ao algoz, ela quebra totalmente essa linha de raciocínio. Quer dizer, a pessoa fez algo contra você, em vez de você ficar com mágoa e, numa melhor condição, já perdoar, além de você perdoar, você ainda vai ajudar aquela pessoa que fez algo contra você. Então, isso muda totalmente o approach que a gente tem atualmente, né? Em Parafatologia, página 40, quinta linha de baixo para cima. Poderia explicar o resgate na baratosfera de quem foi confinado pela consciência do atual assistente. Isso aí é que é o drama. Esse é seríssimo, né? É rir para não chorar, né? Olha, dentro dessa lógica da restauração evolutiva, muita gente nós ajudamos a ir para a baratosfera, né? Ou pelo menos ficar na baratosfera com a gente, aquele negócio. A gente ajudou. Na hora que nós fizemos atos ilícitos em grupo, coletivamente, nós estávamos contribuindo para que aquelas pessoas também estivessem naquela condição. Então, ou se a gente ensinou errado, vamos pegar a condição da religião. Quantas pessoas a gente não desviou e colocou numa condição que a pessoa ficou dogmática, ela ficou fundamentalista e, com isso, numa condição baratrosférica. Nós temos que resgatar aquelas pessoas que nós ajudamos a estar ali mais fortemente na baratrosfera. Então, é nesse sentido. A gente pode pegar isso para vários aspectos. A gente pega, por exemplo, a cultura norte-americana, né, estadunidense, aquela questão do patriotismo e do belicismo, o valor da guerra naquela condição, né, da pessoa ir defender o país. Quantas pessoas não incentivam isso? Isso está ajudando aqueles jovens militares, bucha de canhão, a entrarem no processo baratrosférico. E aquelas pessoas que não estão diretamente ligadas estão contribuindo com isso. A mesma coisa, no Oriente Médio, as famílias de homem-bomba, mulher-bomba, muitas vezes eles recebem os cumprimentos porque o filho lá foi um homem-bomba. Se estourou, explodiu, matou um bando de gente e vários familiares e amigos vão lá cumprimentar e dar os parabéns para a família. Olha a questão da loucura cultural daquilo. Quando deveria ser rechaçado, aquilo é incentivado e valorizado socialmente. Então, veja, está contribuindo para a baratrosfera. Agora a pessoa tem que resgatar. Sinergismologia, página 40, segunda linha. Poderia falar sobre o sinergismo, pensamento de justiça, pensamento de perdão? Sim, isso hoje na psicologia moral, nos estudos da moral pela psicologia, eles começaram a ver que tem uma relação direta sobre o conceito que a pessoa tem de justiça, e a justiça também tem estágios de compreensão do que é justiça, tá? Existem algumas teorias que abordam sobre isso, e a relação com o conceito, o pensamento de perdão, o nível, o estágio de perdão. Então, só para vocês terem uma ideia, alguns estudos mostram que há uma relação, né, a pessoa que tem a justiça como
o conceito de justiça pela lei de talião, quer dizer, se alguém cometeu uma infração, agora esse alguém vai ter que receber uma infração no mesmo patamar ou na mesma qualidade, isso é o pensamento de justiça. Agora, o pensamento de perdão vai ser o quê? O perdão só é possível após a vingança. Então, ela só vai ser capaz de perdoar depois que ela se vingou. Então, vejam como uma coisa está atrelada, tanto patologicamente, porque eu estou falando de 2 níveis, são considerados os primeiros níveis, tanto do pensamento moral quanto do pensamento de perdão. E isso também vai progredindo, no sentido que vai melhorando a qualidade do conceito de justiça e do conceito de perdão também. Tá? Em trinomiologia, página 41, primeira linha. Poderia elucidar o trinômio interseção proéxica, restauração evolutiva, ampliação do acerto? Sim. Esses seriam, hoje, o que a gente vê dentro das pesquisas lá da PEX, dentro da proexologia, os 3 princípios que determinam o conteúdo de uma programação existencial. Esse tema eu vim estudar justamente por isso. O problema nosso de pesquisa, um dos problemas era justamente, e ainda é, o que determina um conteúdo de qualquer proexis. A gente sabe que cada proexis ela é única, cada um aqui tem uma proexis específica, mas existem fatores que serviriam para a determinação de qualquer proexis, ou regras, leis para isso. Então, hoje, dentro do que a gente tem pesquisado, a gente tem esses 3 princípios aqui. O princípio da interseção proéxica, ele diz o seguinte, que o conteúdo da sua programação existencial, ele é a interseção entre 2 grupos. De um lado, as suas características conscienciais, trafores, experiência, multimilenar, o seu histórico, a sua motivação, talentos, cognição e por aí vai. E o outro grupo, que são as necessidades evolutivas. Necessidades no âmbito egocármico, no âmbito grupocármico e no âmbito policármico. Então, no egocármico, você vai ver, qualquer um aqui vai ver, o que tem de necessidades no âmbito egocármico. Quais são os trafares que você tem que superar nessa vida, que você colocou dentro da sua proex? Quais são os trafores que você tem que ampliar nessa vida? Porque você não vai resolver todos os trafares, você não vai desenvolver todos os seus trafores, mas você pode ter alguns prioritários. E quais são os trafais que você vai adquirir nesta vida, que você colocou na sua programação existencial? Isso no âmbito egocármico. No âmbito grupocármico, quais são os problemas dos grupos que você faz parte? Olha na sua família, por exemplo. Quais são os problemas que você tem condições de ajudar? Essa interseção tem a ver com a interseção proéxica. E na humanidade como um todo. Então, quais são os problemas da humanidade que mais mexem com você? Tem gente que acha que a condição que mexe com ela é a condição da fome, o outro da violência, o outro do preconceito, o outro do assédio, e por aí vai. Então, quais são os problemas do mundo que você tem mais interesse de dar a sua contribuição? Então, a interseção entre os problemas no âmbito ego, grupo e poli, e as suas qualidades, características no âmbito intraconsciencial, essa interseção vai indicar o conteúdo da sua proex. Junto com isso, o princípio da restauração evolutiva, que é o que a gente está estudando aqui, e um terceiro princípio, que a gente quer futuramente fazer um verbete sobre isso, que é da ampliação do acerto. O professor Val também já comentou aqui. A ampliação do acerto, que aí já é uma condição melhor, é quando a pessoa já começa a deixar de lado a restauração evolutiva e ela agora vai ampliar aquilo que ela vem acertando. Na verdade, a gente começa a ver um misto disso, tanto a restauração evolutiva quanto a condição da ampliação do acerto. O que vai variar de pessoa para pessoa é o nível de predominância. Então, vamos dizer que uma pessoa se diferenciou e teve um grande resultado evolutivo numa vida anterior em que ela escreveu dicionário, né? Então, ela escreveu lá dicionário e dentro dessa área intelectual. E ela vem então nessa vida e ela possivelmente vai ampliar esse trabalho dentro da lexicologia, já num outro âmbito. Então veja, isso é ampliação do acerto dentro da ideia do autorrevezamento existencial. Hoje a gente pode falar que
A grande maioria da CCCCI, ou pelo menos da Cognópolis, está já nessa linha de ampliação do acerto também. Claro que tem muito da restauração evolutiva, mas já tem um percentual aí considerável, pelo menos por hipótese, de ampliação do acerto. Eventos similares ao Rio+20, que reunirão diversos formadores de opinião na área de sustentabilidade e representantes de vários países em um mesmo local, mesmo que seus interesses sejam diferentes, podem ser marco de oportunidade para a restauração de descaminhos anteriores? Qual sua visão sobre as possibilidades de ações reversas e contrabalanço dos danos evolutivos nesses encontros? Olha, com certeza, inclusive, aqui nos exemplos, na página 43, o último lá, ecologia, tem um pouco relação com isso. Reparem só, isso aqui é fato, né? Se vocês procurarem na mídia, vocês vão encontrar. A proposta do critério dos países desenvolvidos, mais industrializados e, portanto, poluidores históricos, terem metas e responsabilidades maiores na diminuição do aquecimento global por ocasião da cúpula do ambiente de Copenhague, em 2009, com o argumento de terem sido os maiores poluidores. Então, é lógico, quer dizer, aqueles que poluíram mais têm uma obrigação maior, ou uma responsabilidade maior, agora de atuar na correção dos malefícios da poluição, como é o caso do aquecimento global. Então, todas essas iniciativas, em larga escala, como o Rio+20 e a própria Eco 92, né, do qual o Rio+20 é derivação, tem muita oportunidade de restauração evolutiva. Até que ponto os radicais do Greenpeace, no passado, eles não iam contra a natureza? Só que eles também agora transbordam, né? Passam da conta. Mas até que ponto a pessoa quer corrigir aquilo que ela fez de errado? Se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, a gente coloca lá, até na restituição, na página 43 mesmo, na primeira enumeração ali em cima, você tem a condição do item 8, veterinária. Usou o SIDA inveterado, cobaias, abatedouros de outrora e o veterinário competente de agora. Não quer dizer que todo veterinário esteja numa condição dessa, às vezes pode estar até na ampliação do acerto. Mas muitos vão ter que trabalhar isso. Eu lembro até numa tertúlia que o professor Val estava fazendo análise de um cientista, que ele tinha no currículo dele, acho que eram milhares de cobaias mortas. A gente vê isso até em faculdades, determinados cursos em faculdades, que toda aula tem que matar bicho, e os alunos têm que matar bicho. Então, assim, em biologia... e vão fazer cirurgia, então utilizam um bichinho só como exemplo, para treinar medicina também. Então, aquele professor que só faz isso o tempo todo, anos e anos, ele vai ter que fazer... Nunca no artigo dele ele agradece os bichos. Nunca, perfeito. Isso aqui é o pior da história. Não, e a gente vai ver, Valdo, que às vezes eu já falei isso pessoalmente. O cara até tem gosto, ele gosta de fazer, né, o processo. Mas eu agradeço de vez em quando, coloca lá uma coisa pelo menos. Então, veja, a pessoa ela vai ter que fazer algum tipo de restauração disso, porque ela está criando uma interprisão grupocármica aí com os animais, inevitavelmente. Agora, ó, poderia aprofundar em efeitologia, página 41, terceira linha, os efeitos dos delitos de Estado? Página, desculpe, vamos. 41, terceira linha. Gente, eu estou falando porque tem um monte de pergunta aqui, sabe? Senão nós não vamos atender aqui que precisa. Tá. Os efeitos de delitos de Estado. Isso aí implica também na questão da politicologia. São os grandes erros que vão envolver, às vezes, até a nação como um todo. Você tem delitos de Estado, por exemplo, assassinato de Estado, pena de morte. Isso é um delito de Estado. Por mais que em determinado estado seja legalizado, mas é um delito. É um homicídio legalizado. Vocês já pararam para pensar nisso? O Estado faz isso. Outra coisa, um delito de Estado, a invasão dos Estados Unidos no Iraque. Aquilo não é a guerra do Iraque, foi a invasão do Iraque para a obtenção de petróleo, se aproveitando de toda a comoção em relação ao 11 de setembro. Mas inventaram aquela história da condição das armas químicas e, na verdade, não era nada daquilo. Todo mundo sabia que não tinha nada disso. Então, veja, isso é um delito de Estado. O processo de invadir um outro país e se apropriar do outro país. Então, tudo isso são, vamos dizer, os crimes cometidos pelo Estado. Exemplo maior aí, nazismo. Quanto delito de Estado não foi cometido?
Interaciologia, página 41, primeira linha. Poderia explicar a interação mimo energético, aporte existencial? Sim. O mimo energético, se não me engano, é até um verbete, né? É um verbete. Então, vale a pena depois conferir. Mas a gente pode dar um exemplo seguinte: aquele presente que você dá, carregado com bastante energia sua, naquele presente, para que ele possa servir de assistência para a pessoa que está recebendo o presente. Então, veja, aquele mimo energético, ele pode ser um aporte para a pessoa que está recebendo. Imagine se é um livro que vai fazer uma série de esclarecimentos para a pessoa. Alguma coisa que ela está passando, alguma condição dela pessoal, alguma condição até, às vezes, de insatisfação. Você vai trazer um livro carregado de energia, então, conscientemente, você vai jogar energia naquele livro e vai dar para aquela pessoa de presente. É um mimo energético. E aquilo, por si só, vai ser um aporte. Às vezes, pode ser um objeto. Às vezes pode ser até um broche, pode ser uma coisa super simples, mas aquilo ali vai servir de rapport para a pessoa. Trazendo o caso do professor Valdo de novo, eu já vi uma vez ele comentando, né, que ele ia tirar foto com uma pessoa, só para aquilo ali servir de rapport, né, para aquela pessoa ter como rapport, para poder facilitar a assistência. Então, isso é um mimo energético que pode servir como um aporte para a pessoa em momentos críticos. Professor Valdo, gostaria de ter uma experiência de projeção consciente. Quando tento fazer EV, sinto que quase alcanço o objetivo, mas ainda não obtive sucesso. De que maneira poderia ter mais consciência do sonho para tentar uma projeção? Tenho muita dificuldade para lembrar dos sonhos quando acordo. Olha, o problema seu é mnemônico, você tem que estudar a memória. Então, o ideal, no seu caso, é pegar um laptop e escrever, anotar e ler bastante livro sobre projeção consciente. E procurar melhorar o seu processo mnemônico, de memória. Isso aí, você melhorando a memória aqui, você vai ter a memória durante a projeção. Professor Valdo, sou voluntário do IPC do Rio. Meu trabalho faz com que perca 2 horas e meia de carro para chegar ao trabalho e 1 hora e 40 minutos para voltar para casa. Além disso, adotei 2 crianças e tenho todos os afazeres domésticos para realizar. Desde sexta-feira de manhã, estou com labirintite de cama. Não sei se é estresse ou assédio. Já fui medicada. Tive ideia de que tem que dar uma parada para rever minhas atividades. O senhor poderia comentar? Olha, preciso de ver, né? Porque senão você está igual meu amigo aqui, que estava com 11 atividades, 11 responsáveis por 11 tarefas. Eu falei assim, você vai reduzir para 3. Ele deu um jeito. Faz a mesma coisa no seu caso. Agora, você tem um negócio muito sério aí no caso, que é que tem criança no meio, né? Adotou 2 crianças, isso aí é o negócio mais sério que tem no seu caso. Agora aqui, professor Valdo, o que o senhor quer dizer quando fala das pessoas que vão até o tertuliário e ficam assistindo como se estivesse numa arquibancada? Vejo que a participação é muito importante, mas, de acordo com o verbete, os questionamentos necessitam de lucidez, autodiscernimento e maturidade conscienciológica. Percebo por experiência própria que estou me dando um tempo maior, aprendendo para poder ter participação mais efetiva e contribuir mais significativamente durante as tertúlias. Sim, mas escuta, nós temos aí exemplo de que as pessoas, com 10 meses, já dominam isso tudo. Agora, como é que você vai ver pessoa que me conhece aí 20 anos, 2 décadas, e ela não faz isso? É aí que nós estamos falando. Agora, é uma arquibancada. Aí, de vez em quando, eles ainda ficam assim ainda. Ó. Aqui. Tem isso tudo. Então, isso aí a gente tem que falar, né? Como é que é? Eu não quero que o povo vá perder o seu complexo. Tem que ter o completismo existencial. Estou tentando ajudar. Professor Valdo, trabalho na área de informática há bastante tempo, na área de arquitetura de sistemas. É uma área bastante cerebral, detalhista, que requer muitas horas de estudo e que trabalha basicamente com algoritmos. O que faz com que algumas consciências venham nessa existência para trabalhar em profissões que nunca existiram, particularmente nas áreas tecnológicas.
Essas consciências têm perfil parecido ou não tem relação alguma? Não, tem. A maioria mexeu com aritmética e matemática. E uma boa parte delas não são igual a você. Eu te pergunto, você acha que você foi árabe noutra vida? É uma coisa para você estudar. Agora, ó, para você. Fatologia, página 39, 8ª linha. Poderia ampliar as fases do curso Grupo Kármico, a interprisão, a vitimização, a recomposição, a libertação, a consciência da policarmalidade? Sim. Olha, a melhor leitura para isso daqui é o capítulo dos 700, está até na bibliografia específica, na página 626, onde o professor Valdo aborda justamente esse curso Grupo Kármico, tá? Página 626 do livro 700 Experimentos da Conscienciologia. Mas aqui tem uma relação direta com o princípio da restauração evolutiva. O primeiro estágio é interprisão, onde a pessoa está criando, como o nome já diz, a própria interprisão, está criando o problema. Na condição da vitimização, ela aí já começa a mudar o sentido dessa relação. Ela começa agora já a querer sair daquela condição, ela se arrepende e ela começa a fazer assistência às suas vítimas, assistência mais direta. Nesse momento é que vem o revertério. Ela passa a ser vítima daquilo que ela construiu, da máquina negativa que ela construiu, ela passa a ser vítima. Depois vem a recomposição. Então ela deixa de ser vítima direta e começa a desensinar o que ensinou errado. Então, aqui é que ganha força mesmo o princípio da restauração evolutiva, no processo da recomposição. Aí vem a libertação, quando ela já começa a se liberar mais, tá? Então, maior alívio da pressão. E quando no último estágio, que é da policarmalidade, quando ela não pede mais para si. Da libertação e da policarmalidade, começa a preponderar no conteúdo da ProEx, isso a hipótese que a gente coloca, é aquele princípio que eu ainda me referi ainda há pouco, que é da ampliação do acerto. Não há uma troca de imediato, né, de uma hora para outra. Começa um ficar mais forte do que o outro. Então, o princípio da ampliação do acerto, nessas duas últimas etapas, eles começam a preponderar para a consciência. Em parafatologia, página 40, 2ª linha. Poderia comentar a mudança de paraprocedência? Sim. O próprio curso intermissivo ele já entra nessa condição da pessoa que, numa determinada intermissão, ela estava numa procedência extrafísica, normalmente, então, mais negativa. A partir dali, com um curso intermissivo, e posteriormente uma vida intrafísica exitosa, onde ela começa a corrigir os erros do passado, ou seja, começa a aplicar o princípio da restauração evolutiva, a tendência na intermissão seguinte, ela ir agora para uma procedência extrafísica de melhor nível, já de um nível evolutivo, né, de um nível mais assistencial. Então, por exemplo, muitos aqui, será que vão na próxima intermissão para interlúdio? É uma pergunta que se faz, é uma possibilidade. Então, o princípio da restauração evolutiva, ele contribui para essa mudança de paraprocedência. O Verbetório poderia explicar o fato de a primeira experimentação, em geral, promover mais repercussões grupais e benefícios pessoais, e as seguintes propiciarem mais revoluções íntimas e ganhos grupais? Quer que eu leia de novo, você entendeu? Pode ser, por favor. O Verbetório poderia explicar o fato de a primeira experimentação em geral promover mais repercussões grupais e benefícios pessoais. E as seguintes, propiciarem mais revoluções íntimas e ganhos grupais. Eu fiquei na dúvida, porque ficou um pouco abstrato isso daí, né? Não sei qual experimentação, porque a gente fala muito de autoexperimentação. Então pode ser direto. Eu acho que isso aí não pode generalizar. Eu achei que não ficou é muito... regra nem princípio, serve para tudo, não. Ficou abstrato. Essa pergunta foi do verbete de ontem. Do verbete de ontem. Quem que tem, foi? mas aqui tem pergunta de todo jeito. Inclusive tinha uma repetida, eu cortei. Então... Agora aqui, eu quero expor isso aqui com uma coisa muito séria para vocês, e você precisa saber disso em alto nível. O CAEC informa que a partir de hoje a Holoteca estará aberta ao público todo sábado, hoje é sábado, até às 21h30. Isso não tinha antes.
Então, vocês podem estudar à noite, no sábado. Agora, o melhor, essa é por lógica. Hoje, às 18 horas, haverá um lanche de abertura. Isso é o princípio da restauração evolutiva. Eu deixei de comer muito no passado, agora eu tenho que comer. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Eu rejeitei muita comida no passado. O Salão do Livro começou ontem. Eu quero dizer que hoje nós vamos dar um pulo lá, não é isso? Agora à tarde nós vamos lá para ver como é que está a situação. Tá certo? Loche. Aqui no ar, em cima. Vamos lá. Quem? Primeiro? Aqui, no ar. Valdes. Página 44, Loche. Cadê? Valdes. Página 44. Item 7, reparação histórica. Sim. Você considera a chamada discriminação positiva ou ação afirmativa de cotas como um princípio da restauração evolutiva? Olha, a que ocorre no Brasil, que recentemente o Supremo Tribunal Federal chancelou, eu não concordo, tá? Porque ela acaba sendo uma deturpação. A justificativa, por isso até que a gente coloca aqui, quer dizer, o conceito de reparação histórica e derivação às ações afirmativas, elas têm relação direta com a condição da restauração evolutiva. Tá? A base é essa, tanto é que está servindo como exemplo. Mas, muitas vezes, a aplicação desse princípio serve para condições de populismo, de demagogia e de distorção. Por que eu não concordo no caso das universidades, das cotas raciais nas universidades aqui no Brasil? Porque uma pessoa ela não deixa de entrar numa universidade pública devido à raça dela, devido à cor da pele. Até porque quem corrige até então vestibular, e hoje é o Enem, quem está corrigindo, ele não sabe a cor da pele da pessoa. Ele não sabe isso. Então, veja, não é esse um fator que, então, se ele soubesse, ele poderia até discriminar. Ele não tem como. O que impede a pessoa de entrar? Você leciona, né? Eu leciono. Então, a gente vê isso. Então, e trabalho com qualificação de professores, né? Com capacitação de professores. O que impede uma pessoa de entrar na universidade pública? É o baixo nível educacional. Então, em vez de ir no problema, que é uma escola pública de má qualidade, que é o que nós temos hoje, não, se coloca o sistema de cotas para que se entre, inclusive hoje, quer se expandir para a condição até da pessoa que é de uma classe social, quer dizer, não seria só racial, mas para a pessoa pobre, de qualquer forma, né? E você não resolve o problema, então vai nivelar por baixo. E você, aquelas pessoas que entraram pelas cotas, elas estão com as defasagens educacionais, culturais, persistem. E aí como é que vai ser para apreender um conhecimento no nível superior? Vai criar problema, como a gente vê hoje nas faculdades de uma forma geral. Então isso aí é demagogia. Agora, essa demagogia é irmã gêmea da outra que passa todo mundo. Também, não, a mesma coisa. Mas essa outra que passa todo mundo, por quê, Valdo? Aí é a questão das estatísticas, porque o governo quer passar estatística, olha, de quantos foram aprovados e custo, porque aquele aluno que reprova, ele continua sendo custo para o governo. Então, como uma forma de cortar custo, você passa e aí pronto, vai entrando quem está chegando na idade que tem que estar. Mas aquele que era o repetente que gera custo, ele não tem mais. Então, é uma forma de corte de custo. Seguindo a tua resposta e o exemplo que tu trouxe do Greenpeace, seriam esse pessoal hoje que milita pelo sistema de cotas raciais aqueles mesmos que foram escravocatas em outras vidas, fazendo o princípio contrário? Possivelmente. Essa é uma hipótese. Não, a gente não pode generalizar, mas vamos dizer assim, um percentual entra nisso. A pessoa ela tem um processo de culpa nisso. Às vezes ela até está bem intencionada, mas quantos? É aquilo que a gente fala. Aqui, ó, na página 43, o item 1 lá, na primeira enumeração, que é do tópico restituição, tá? Vamos até ler, mas o primeiro já fala disso, mas deixa eu ler aquele todo, ó. A estratégia da ação reversa é a assistência restauradora com base na conduta atual, diametralmente oposta à ilicitude evolutiva praticada no passado, visando o bloqueio, eliminação e a prevenção de problemas causados. Eis 8 situações ilustrativas da restituição direta dispostas em ordem alfabética. Aí vem a advocacia, o cérebro insensível à justiça em período pregresso e defensor dos direitos humanos na contemporaneidade. Então, no passado, ele não respeitava os direitos humanos, agora ele vai defender os direitos humanos. Então, muitos que estavam contra a condição
racial, né, se aproveitaram disso, agora eles estão defendendo essa condição no sentido de recompor. Nesse aspecto está correto. Então, vocês veem que a gente está querendo trazer, entender um pouco, tá, a lógica da elaboração de uma PROEX. Imagina que todo mundo aqui é consciex e vai elaborar a sua programação existencial da próxima vida. Esse princípio serve para ver, então, o que você tem que fazer. Você vai procurar ver as suas vítimas. Lembra, a gente costuma falar até nos cursos na Apex, é o seguinte: as suas ex-vítimas são atualmente o seu público-alvo da PROEX. Pelo menos em boa parte. Os seus parceiros de PROEX, os seus coproexistas ou co-maxproexistas, são os cúmplices de muitos erros do passado. Agora, a gente também não pode ser assim, que tudo é assim, né? Ficaria muito bonitinho. Por isso que a gente tem a outra estratégia, que é da compensação de danos. Você tem uma flexibilidade disso também. Mas, naquele que é o exemplo mais gritante, é essa ação reversa. Agora, seria bom lembrar uma coisa. Existe um princípio que muita gente hoje admite, que toda vez que nós nos batemos sobre algum preceito racial, nós aumentamos o racismo. Perfeito. Então, por exemplo, a hora que a gente exalta um processo de etnia ou de racismo, você está aumentando o racismo. Você é racista. Então, por exemplo, eu acho que esse conceito aí, em vez de ajudar o processo, piora o racismo. Com certeza. Das cotas raciais, sim. É muita gente que pensa nisso. As cotas raciais são negativas. Eu só queria trazer dois exemplos antes da gente... Aproveitando essa questão das cotas, entendeu? Talvez seja mais coerente, entendeu? Colocar para a questão do poder econômico, né? Porque aqui, por exemplo, em Foz, eu vejo crianças de olhos azuis, loiras, e que não tem a menor condição financeira mas de também não ter resolve. uma educação. Não resolve. Não adianta você colocá-la lá na faculdade porque ela é pobre e ela não aprendeu aquele conteúdo. Você tem que ir no quê? A escola tem baixa qualidade. Você tem que ir melhorar a qualidade da escola. Aí, a criança pobre... no passado, escola pública era a melhor que tinha. A criança é a última que tem que ser vista. Em primeiro lugar, o governo. Segundo, o dono da escola particular. Os professores. Terceiro, os professores, que é o corpo docente. Depois é que vem o discente. Justamente. Tem 3 antes. Ninguém está olhando isso aí. Então, veja, não adianta... O Brasil antes olhava, viu? Sim. Na década de 50 ainda se olhava. A sua mãe era professora. Tudo caiu, ó. A sua mãe era professora de escola pública, do grupo escolar, não é? Outra coisa, eu fui secretário de uma faculdade 9 anos. O meu pai mesmo fala. Meu pai, enquanto estava atuando como defensor público, ele recebia muito estagiário das faculdades para trabalhar lá com ele. E assim, o pessoal estava fazendo estágio, não sabia ler e escrever. E estava na faculdade. No passado, na sua época principalmente, a pessoa saía do ensino médio, era muito melhor do que hoje quem sai de faculdade. Curso primário se ensinava álgebra. Não, latim, por exemplo. No fim do mundo. Latim, tinha o latim, quer dizer, a pessoa entendia muito mais o idioma, o próprio português, e por aí vai. Então, assim, não é o problema, não é o problema financeiro. E quando é um negro que tem condições financeiras, como é que fica? O que tem? Ele vai entrar nesse processo? Não, mas os dois estão errados. O negócio não é fazer cota, esquece a cota. Qualifica a educação. Qualificação. Não tem que ter cota. Você tem que ter qualificação da educação. Aí todos têm igualdade de oportunidades. Então, tem que mudar o sistema. Lógico. Mas eu queria só falar 2 coisas aqui que é interessante para quem quiser aprofundar o assunto. Tem um livro que a gente fala pouco nesse livro dentro da Conscienciologia, que é o Temas da Conscienciologia. Não sei qual que é a câmera que está aqui, mas esse livro aqui tem capítulos muito ricos, muito interessantes. E um capítulo que mexeu comigo logo quando esse livro saiu, eu achei fenomenal e depois eu fui foi feito através das necessidades do público. Do público, Mas tem um capítulo, Valdo, que eu sempre recomendo para as pessoas e que eu recomendo para vocês aqui, e está aqui na bibliografia também, que é o capítulo 21, Princípios do Holocarma das Nações. Esse aqui, a pessoa estudando isso aqui, ela vai entender muito do conteúdo de uma PROEX, da lógica do conteúdo de uma programação existencial. Vejam só, rapidamente aqui, só ler alguns trechos.
que o Valdo coloca. São só 2 páginas esse capítulo. Na verdade, 1,5 páginas, mas ele é profundo. Nações. Segundo a holocarmologia, especialidade da Conscienciologia, que estuda a lei de causa e efeito no caminho da evolução geral, as nações apresentam as suas contas correntes holocármicas iguais às consciências. Essa lei se reflete de modo grupal ou coletivo sobre os seus cidadãos. A Conscienciologia enfatiza o universalismo e a maxifraternidade. Fatos. Daí vejamos os princípios do holocarma das nações através de 2 fatos. Estados Unidos. Em 1992, o encontro da Cúpula da Terra, com a presença de 110 chefes de Estado e 170 países representados no Rio de Janeiro, constatou-se que os Estados Unidos da América tinham 5% da população mundial, consumiam 25% de toda a energia do planeta Terra e emitiam 25% dos gases poluidores de carbono. Mordomia. Essa mordomia intrafísica trará, inevitavelmente, um débito holocármico para o povo norte-americano que se arvora há décadas em polícia da terra. O apelido do presidente George Bush, no caso era o pai, tá? O pai, durante a Eco 92 era Mr. Fumaça. Brasil. Na mesma ocasião, o Brasil era considerado como tendo a 10ª economia do mundo e, proporcionalmente ao seu PIB, uma dívida externa inferior a de 85 países em desenvolvimento. A renda per capita brasileira era superior à da Argentina, do México, do Chile e da Venezuela. A economia brasileira era bastante fechada. Escândalo. O escândalo, ou melhor, a tragédia brasileira não é a improdutividade, o endividamento externo desmensurado, a grande abertura da economia ou a divisão ideal de produção global pelo número de habitantes. O índice que traduz o escândalo brasileiro perante o holocarma coletivo figura no Human Development Report de 92 da ONU. O Brasil exibia a pior distribuição de renda do mundo. Botsuana, com um PIB de 319,2 bilhões de dólares, o Brasil exibia uma distribuição de renda inferior à de Botsuana, cujo PIB era modestíssimo de 2,5 bilhões de dólares. Sem dúvida, o holocarma pessoal e coletivo manda um recado aos brasileiros bilionários. Observem as suas mordomias intrafísicas pessoais em relação às suas proex. Essa conta é extraordinariamente importante para vocês. Então, veja, aqui está falando justamente disso. Como vai reverter essa condição? Através de políticas assistenciais para reverter essas condições do holocarma das nações. Você sabe que de lá para cá os bilionários do Brasil aumentaram. Aumentaram. Agora, e a gente enquanto povo? Quer dizer, o processo da corrupção e outros mais, nós vamos pagar por isso. Querendo ou não, vamos pagar. Então, o país vai pagar por isso. Eu lembro quando o Brasil começou a exportar tanque, você comentava, né, o Urutu, que isso ia criar um processo de débito kármico para o Brasil. Aí a gente vê a violência no Rio de Janeiro, né, via a violência no Morro Carioca, matando mais gente do que muitas guerras, quer dizer, morrendo mais gente no Brasil por arma de fogo. Rio de Janeiro estava morrendo gente diariamente, mais do que no Iraque. No Iraque. Então, veja, esse processo, se tem líderes políticos lúcidos para isso, eles vão fazer estratégias políticas ou políticas públicas com base no princípio da restauração evolutiva, para corrigir essa condição. Então, vamos pegar os Estados Unidos. O que seria o ideal dos Estados Unidos? Fazer políticas em prol da paz, do pacifismo. Agora, eu queria também dar um exemplo, pedir até para a Mi aqui, ó. Olha só que interessante. Todo mundo já acompanha o caso da Mi, né? O professor Valdo vive falando dela como processo militar do passado, e a própria Mi nasceu numa família, o pai militar, né, familiares dentro da área militar, né, conviveu diretamente com isso, inclusive nos Estados Unidos e tal, né, foi para os Estados Unidos, que é um país que é referência do ponto de vista do belicismo. Agora, olha só, Mi, fazer propaganda do curso da Mi. Vejam só que interessante, o nome do curso: Pacificação Íntima. Compreenda os conflitos internos e desenvolva a postura da paz. Temas principais: paz, conflituosidade. Valores anacrônicos, ismos do passado. Ciclo algoz-vítima. Travões do autoparapsiquismo. Satisfação malévola, satisfação benévola. Trinômio da holomaturidade. Pacificação de ambientes. Vocês conseguem enxergar o princípio da restauração evolutiva? Esse é o exemplo. Ó. Isso aqui é uma casuística. Isso aqui é interessantíssimo da gente pensar. Você pode levar o verbete hoje para o seu curso. Mas não é?
Ah, a gente leva, eu estou até levando banho de energia, Valdo, porque é interessante, a gente está vendo aqui, ó, de maneira concreta. Então, se a pessoa tem noção disso, ela começa a tomar uma série de decisões na vida dela para poder fazer a correção ou a restauração do passado. Então, ela, hoje, no passado, mexeu com o processo bélico, com o processo militar, e agora ela está se especializando no pacifismo, no processo da paz. É muito interessante. Até que ponto? Aí a gente pode levar isso para os amparadores. O espartano. Possivelmente, o espartano, ele foi com o processo militar, não é? E hoje ele atua no sentido de conseguir levar a paz. Conciliar o povo. Então, o espartano é outro exemplo, possivelmente deve ser amigo da Mi, Amigão dela. Amigão. É um exemplo extrafisicamente de identidade interassistencial e com o princípio da restauração evolutiva aí, se a gente pegar bem lá no passado, que está funcionando. E quantos de nós não somos assim? Então, isso tudo são pontos interessantes para a gente. Lócio, aqui, à sua esquerda. Só existem essas duas estratégias que você vê, ação reversa e assistência restauradora, ou tem também, por exemplo, como hipótese, o aprofundamento de uma linha de pesquisa do passado que a pessoa nessa vida vai enriquecer com o paradigma consciencial? Eu já falei isso aí, é o princípio da ampliação do acerto. Está lá na trinomiologia. Esse é o princípio da ampliação do acerto. Quem deu esse? Vai fazer um novo... o outro verbete, para explicar isso. Entendi. Rapidamente, então... Que foi quem deu esse nome foi o próprio professor Paulo. Então tem isso, porque eu estava desconfiando que faltava alguma coisa. Então, vamos pegar um caso assim, ó, que eu até dei ainda há pouco. A pessoa escreveu lá um dicionário no passado. Ela vem agora, possivelmente, ela vai continuar naquela linha da lexicologia, por exemplo. E ela está atuando na ampliação do acerto. Ela já vem trabalhando, aquilo foi positivo, teve um saldo positivo. Quando é positivo, a pessoa... Então, eu não queria ser tão explícito, né, Paulo? Mas era esse exemplo que eu estava pensando. Então, veja, a pessoa vai ampliar. Agora, muitos de nós também estamos aqui nessa situação. Então, entra a ampliação do acerto. Não, pode entrar isso conjugado com alguma dessas outras duas estratégias. Tudo não, conjugado. Está lá, está aqui, ó, a hibridação. O negócio, viu, é ser literário. Literário. Lógico. Tá, mas espera aí, Lógico, eu queria fazer duas sugestões para você. Na página 44, em gradação, terceira linha, tem lá, entre dois polos. Polos está com acento, só que aí na reforma ortográfica tiraram o acento. Não sei qual que é a orientação na enciclopédia. Só uma sugestão. E outra também em relação à forma, na enumerologia... Só uma coisa. Isso que você acabou de perguntar é o que esse tópico aqui está falando. O anterior é esse, ó, hibridismo e gradação, tá? Que é a presença desses em conjunto. Eu vi, desses dois juntos. É que eu não tinha visto o terceiro, que a ampliação do acerto não ficou claro. Não, mas a gradação aqui... mas está lá no trinomiologia. Tá. E aí lá na enumerologia, Lógico... Aonde, desculpe? Enumerologia, página 41, só uma sugestão na redação lá, quando você põe na segunda linha, final da primeira indo para a segunda, a transição de agente patogênico para AD, agente terapêutico. Pode tirar esse AD, se você quiser. A transição de agente patogênico para agente terapêutico. Mas eu achei que ficava melhor, que é de agente patogênico para de agente terapêutico. Mas... se você quiser economizar a palavra, e tem também nas linhas de baixo. Tá. Uma outra pergunta, para finalizar, na exemplologia, daí já estamos na página 42. Você põe lá o princípio da restauração evolutiva grupal, e você chegou até a falar en passant sobre o princípio das I6, né? As I6 também nesse processo de restaurar e tal. Você pode ampliar essa ideia? Se a gente for ver essa questão do grupo, as ICs, elas têm uma linha de atuação, certo? As ICs, o que são? Não são paredes, são pessoas, são consciências. E as pessoas se juntam nas ICs em função de afinidade proexológica. Há uma afinidade proexológica. Se a gente for, então, partir daí, vocês vão ver que vão ter público-alvos afins, vão ter problemáticas evolutivas que elas querem solucionar afins. Então, as ICs, elas servem como atuação em conjunto, e aí tem o sinergismo, né, do somatório de proex, eu falo até de sub-max proex, porque são proexes grupais dentro dessa max proex geral, e que vão estar atuando com o princípio da restauração evolutiva. Então, veja, se a gente for por essa lógica, vamos pegar lá, reaprendência. Estão trabalhando com a questão do esclarecimento. O que devem ter feito mais no passado que preponderou de erro? Cada um vai tirar a sua conclusão. Consciencioterapia.
O que devem ter feito no passado que agora estão atuando mais diretamente ali com a questão da consciencioterapia? Possivelmente podem ter ajudado a criar muitas patologias. Estamos botando aqui com hipótese. A gente na ProEx, a gente deve ter desviado muita gente. Agora a gente tem que ajudar a pessoa a entrar no caminho correto. Certo? Então, mais ou menos, claro que a gente não pode colocar isso tudo sempre 100%. Mas se você for ver, as ICs têm muita relação com isso. O grupo vai se juntar por essa afinização. E é aquilo que eu falei, o que hoje é seu parceiro de voluntariado, pode ser o seu cúmplice do passado. Lógico. Eu queria só também dar um outro exemplo, antes até de passar aí para a pergunta. Só para quem tiver interesse, no Cristo Espera por Ti, ele tem 2 exemplos do princípio de restauração evolutiva que eu acho interessante. Um é relativo ao Florian e a Monique, em que ele tem uma passagem que se coloca justamente isso. Na página 88 do Cristo Espera por Ti, agora depende da edição, né? Fala o seguinte, olha só. Na verdade, acima de tudo, paira sobre o casal o predomínio de culpas deploráveis do passado. Em existência não muito remota, reunidos ambos, aniquilaram rebentos no claustro maternal, acompliciados nos mesmos compromissos kármicos. Então, eles matavam, né, as crianças, faziam aborto e tudo. Para se esquivarem aos cuidados e aflições que eles exigiam, asfixiavam pequeninos seres suscetíveis de lhes torvar o mergulho constante no desregramento emotivo. Então, era o que a Monique e o Florian faziam no passado, matavam os rebentos. E aí continua. Eis porque viera ele, Florian, a diplomar-se em medicina, devotando-se especialmente à obstetrícia, na vocação de amparar a maternidade, sustentando a aventura de lares anônimos, ao mesmo tempo lhes invejando, a felicidade da prole. Então, repare aqui, ele matou os rebentos no passado, e ele agora veio como médico obstetra. É interessante, até está aqui na listagem no item 3, né, na página 43. E também no Cristo Espera por Ti, na página 318, também tem, quando ele está falando, aí é o Zéfiro. Olha só o que o Zéfiro fala, Walter, é interessante. Isso aí é do Balzac. Para Rocelane, né? Que vai... Oi? É do Balzac. É do Balzac, é. Depois de breve intervalo, acompanhando as próprias reticências, Zéfiro seguiu adiante. Isso falando para Rocelane, tá? Consciex lá no período intermissivo. Entrarás em novo aprendizado, resgatando os débitos contraídos. Já que foste médium de espíritos infelizes, aplicados em conturbar os passos alheios, voltarás na condição de médium a cooperar junto deles na tarefa de desobsessão. Então, olha que interessante. Ela era médium das consciex que assediavam e faziam assédio. Ela agora vai voltar como médium e aquelas consciex vão ser amparadores para ajudar na desobsessão ou no desassédio. Então, vejam a condição da restauração também, de ambos, consim e consciex. Antes da restauração, tem um caso aí pior, que é o violinista e o sacerdote. Eu vejo... E o sacerdote mas ali o violinista... Ele era médium também. E ele entrou na vitimização, né? Foi. Ali, dentro do curso Grupo Acá, ele está na vitimização. Eu Estão preparando para a próxima. Para a próxima. Eu vejo um terceiro ponto que está mais escondidinho, que é do amparador da Constância, que era o São Luís, né? E esse Luís foi o rei que terminou a cruzada e implantou a Inquisição. Então, ele, pelo menos em 1800, isso foi em 1200, né? Então, em 1800, ele ainda estava preso nesse grupo, ajudando a limpar, como é que é, a sujeira da antiguidade, né? A sujeira na antiguidade e a limpeza na atualidade. Oi. O Pedro está lembrando do curso da profilaxia das posturas monárquicas, não é? Que vai ser na semana que vem. Olha, esse é um outro exemplo também. Muitos da monarquia, não sei se a Laura está aí, né? A Laura não tem relação direta com isso. Então, agora estão justamente trabalhando as posturas, a prevenção das posturas monárquicas. É bom a gente olhar o seguinte, quando a gente fala monarquia, são os aristocratas. Os aristocratas. Aristocracia de modo geral.
Sim. Aqui é muita gente que foi aristocrata. Que está dentro disso. Alguns ainda são. Melhor não perguntar, né? Só ninguém pergunta. É bom examinar, ver o que é aristocracia. Mas então, assim, gente, ter mais ideia. O resumo da ópera, se a pessoa começa a entender um pouco mais do princípio da restauração evolutiva, muitos aí que estão em dúvida, minha linha, minha área de atuação, ela vai começar a ver o que ela deve fazer. Então, pense o seguinte, quais são os públicos que mais mexem com você? Público-alvo, que tipo de assistido que você sente mais afinidade? Qual é o tipo de problemática que você sente mais motivação para ajudar a resolver ou se sente mais responsável? Isso tudo pode ser indicador dentro do princípio da restauração evolutiva para você atuar. É muito interessante da gente compreender isso daí. Isso serve em vários âmbitos, dentro do voluntariado, na instituição conscienciocêntrica, dentro da família e por aí vai. Então, essa é a ideia do princípio da restauração evolutiva. Lógico. Oi. Nas suas pesquisas, que tipo de conquista intraconsciencial, que tipo de atributo, que tipo de característica intraconsciencial é necessário para que a consciência ela já seja, digamos assim, beneficiada por esse princípio da restauração evolutiva? Porque, assim, para que ela deixe de perpetuar os atos anticosmoéticos, né, e passe já a fazer a restauração desses atos. O que na intraconsciencialidade tem que preponderar para que ela possa avançar nesse sentido? Pode ser a questão de discernimento. Se a pessoa tiver discernimento mais racionalidade, ela pode chegar nisso por uma questão de reflexão. O que ela perguntou, a Bárbara perguntou no início da ressaca moral, e depois você vê uma outra pessoa que perguntou também afim, vai muito da pessoa refletir sobre o que ela está fazendo ou o que ela está deixando de fazer numa omissão. Então, dentro da sua pergunta, eu vejo isso. Falta muito para as pessoas parar e refletir, pensar mais. Se ela fizer isso, ela não vai alimentar os erros que ela continua fazendo. E ela vai poder avaliar, mas peraí, quais são os efeitos disso? Quais são as repercussões? Eu acho que as pessoas, às vezes, acabam cometendo erros ou persistindo nos erros porque elas não param para pensar nos erros. Inclusive, foi boa a sua pergunta, para chancelar isso que eu estou falando. Na tecnologia, ninguém perguntou, mas tem uma técnica aqui, ó. Onde é que está aqui a técnica? Cadê a tecnologia aqui? Aqui, ó, página 41. Na tecnologia, na terceira linha, a técnica dos 5 As. Então, o que é a técnica dos 5 As que eu denominei? Em relação ao erro. Então, são 5 As em relação ao erro. Aceitar, em primeiro lugar, você aceitar que você errou, você assumir que você errou, você aprender com aquele erro, aquele negócio, o erro ele tem que ser didático, você anular o erro e você acertar a partir de agora. Então, as pessoas não aplicam isso. Aceitar, assumir, aprender, anular e acertar. A partir de agora, ela vai acertar naquela linha de atuação. Então, quem mexeu com política? Eu mexi com política. Obviamente, quanto mais eu for para trás, eu mexi e fiz bobagem com a política. Eu tenho que acertar dentro da área da política. Então, já entrando num patamar de anular aqueles erros e agora só preponderar o acerto, acertar. Então, essa técnica dos 5 As, eu recomendo aí para todo mundo refletir sobre os erros que comete ou que já cometeu. Mas olha, eu espero os 200 verbetes seus, tá certo? Você já notou que hoje tem muita energia aí em cima de você com essa coisa toda? Banho de energia. Agora, a energia é tanto que eu senti um fenômeno de efeito físico aqui violento. O que foi? Lá pelas tantas. Eu notei que uma pessoa pisou aqui, eu olhei e não tinha ninguém. Daqui a pouco me deu aquele banho de energia. Quer dizer, a consciência esteve aqui com peso. Nossa. Isso é gente que mexe com efeito físico. Só pode ser. E outra coisa, desse lado aqui, direitinho, onde eu recebi o banho de energia. Você vê que tem muita energia. Eu, em vários momentos aqui, recebi banho de energia e tal. São só 200, tá certo? Tá certo? Pois é. E tem mais gente, tem muita gente que perdeu. Vocês vêm outra hora. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje
102 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 51 votos presenciais. Hoje teremos 5 recados. A AMI com curso Energometria, Wildenilson, informações sobre o site da Apex, Thelma, seminário de pesquisa da OEC, Albert, primeira jornada internacional de conscienciometria, e Adriana, Tare Jurídica. Antes teremos a Iliana com os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Amanhã, dia 6 de maio, a gente vai ter o sorteio mensal do programa Amigos. Nós vamos sortear um livro, Onde a Religião Termina, né, que é um excelente livro, e sempre vamos ter alguém para presentear, se já temos, ou para ler. Uma vaga no curso Consim Cobaia, oferecida pela Conscius, e uma vaga no curso Energometria, que é a CIP que generosamente oferece. Esse curso vai acontecer em Foz do Iguaçu, agora nos dias 26 e 27 de maio. Para concorrer a estes prêmios, o amigo tem que estar com a sua assinatura em dia, né? Assinatura vigente, então ainda dá tempo de renovar sua assinatura agora no CAEC ou ligar para 35 25 26 52, código de área 45, renovar ou aderir ao programa. Muito obrigada. Boa tarde. Eu me inscrevi hoje para convidar vocês para fazer o curso Pacificação Íntima, que ocorre na CIP no próximo dia 13 de maio, próximo domingo, sem ser esse o outro. Mas como o professor Loche já fez a propaganda para mim, eu vou só complementar as informações que a Eliane passou. Eu vou falar para vocês sobre o curso Energometria, que é uma parceria da CIP com o CAEC, e que é um curso extremamente prático, em que nós vamos trabalhando as nossas aptidões, os nossos talentos parapsíquicos através de uma série de exercícios. E a gente vai vendo, através desses exercícios, para qual nós temos mais trafores, para quais a gente tem mais trafais, que vão ter que ser, então, mais intensificados, né, para desenvolver. Então, conforme ela já falou, é 26 e 27 de maio, no discernimento. E o Pacificação Íntima, 13 de maio, na sala da CIP. As inscrições da Energometria, para quem não for sorteado, né, nos amigos da enciclopédia, é no CAEC, telefone 45 35 25 26 52, e o da CIP, diretamente na sala da CIP, com a Mércia, no período da tarde, ou comigo ou com a Bárbara, a qualquer momento que vocês encontrarem com a gente, ou o telefone 45 2102 1421. Obrigada. Só dar 2 recados em nome da Apex. Vocês estão convidados a estar pegando o jornal da Apex, número 5. Logo aqui na saída do tertuliário tem disponível, vocês podem estar pegando um exemplar ou até mais alguns aí para estar distribuindo para os colegas. O outro recado é que o site da Apex ele está fora do ar. Nós estamos tendo problema, não apenas a Apex, mas outras ICs também, com problemas com o servidor aqui localizado em Foz do Iguaçu. Isso está sendo resolvido no caso da Apex. A gente deve levar mais 2 dias para colocar o site disponível. Então, a conferência online que nós realizamos todos os sábados, nós não estamos conseguindo realizar nesses últimos 2 sábados. E hoje também não haverá. Tá? Então, a partir do sábado que vem, nós vamos voltar ao normal com as conferências online. E o site, essa semana, já deve estar disponível. Possivelmente, terça-feira, já tem uma versão ali do site disponível, que foi um problema externo, independente da Apex. Obrigado. Boa tarde. A OEC convida a todos a participarem do 8º Seminário de Pesquisa Consciencioterápica, que vai acontecer amanhã, dia 6 de maio, no campus da OEC, das 15 às 17h30. Teremos 3 apresentações de 30 minutos e um debate final de 1 hora, com a participação da psicóloga e pesquisadora Simone Zolé, falando sobre paradigma consciencial na humanização hospitalar, a pesquisadora Márcia Eblin, falando da síndrome de burnout, com abordagem autoconsciencioterápica, e a pesquisadora Luziânia Medeiros, falando de autonomia consciencial. Esse é um evento aberto e gratuito, então convidamos a todos amanhã no campus da OEC, das 15 às 17h30. Obrigada. Pessoal, boa tarde. A Conscius convida a todos para a primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, que vai ocorrer de 6 a 8 de julho, lá no Discernimento. Nós convidamos aqui o professor Otto para dar um depoimento sobre a conscienciometria.
Bom, boa tarde a todos. Que a gente gostaria de reforçar o convite do professor Albert Alves para participar da Jornada Internacional de Conscienciometrologia, indicando que é muito interessante a pessoa fazer parte disso, porque, pegando o exemplo das dinâmicas dos cursos de consciência cobaia, a pessoa com a conscienciometria, ela tem muitos ganhos que na hora ela nem percebe, mas com o tempo ela acaba vendo. Então, quando a pessoa passa pela dinâmica de consciência cobaia, ela é uma consciência cobaia no campo conscienciométrico, ela acaba desmistificando aquela questão de, puxa, muitas pessoas têm isso, né? Eu vou mostrar meus trafares, as pessoas não vão mais gostar de mim, então ela desmistifica essa questão dos trafares para ela mesma. E isso promove uma aceleração da reciclagem dela. Por isso que é muito importante participar do holopensene da conscienciometria. Obrigado, Otto. E a gente espera vocês nesse evento. Maiores informações e inscrições na recepção do CAECA. Obrigado. Alô? Oi. O verbete eleito para amanhã é Crescendo Perdão, Libertação, com a professora Vera Stefanel. Eu queria dar um recado também, que amanhã vai ter a TARE Jurídica, a palestra Direito Além da Lei. Sou eu mesma, a professora Adriana, estão todos convidados. Então, boa tarde a todos e até amanhã.